Preciso te atualizar sobre o São Paulo, que está no mercado em busca de reforços, mas com condições bem específicas. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Confesso que já não acreditava na possibilidade de o Tricolor buscar contratações na janela de junho ou julho. São duas as janelas, de 1º a 10 de junho e depois no mês de julho e início do mês de agosto. Mas, conversando com uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo nas últimas horas, ouvi que devem chegar reforços no plural, em condições bem específicas. Não dá para imaginar a contratação de atletas caros, muito menos atletas que precisam de compra dos direitos econômicos. Já contei para vocês que o São Paulo descarta comprar atletas nessa janela e possivelmente na janela do mês de janeiro. O que o São Paulo tem feito é um mapeamento no mercado nacional e sul-americano de atletas livres no mercado, ou então de jogadores a custo baixo, que poderiam chegar, por exemplo, por empréstimo, mais ou menos como foi feito na última janela de transferências, quando o São Paulo contratou jogadores desempregados. E é nesse cenário que o Tricolor busca um centroavante e mais um volante. Os nomes mais especulados do Carlos Vinícius e do Thiago Mendes, ambos brasileiros e livres de seus contratos, seriam opções boas, mas ambos querem ganhar na casa de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Isso faz com que esses negócios estejam praticamente descartados. Não consegui apurar ainda sobrenomes, insisto com dirigentes do São Paulo e assim que tiver qualquer novidade conto para vocês. Quero falar também sobre Matheus Alves. Surgiu a especulação nas redes sociais de que o Matheus virou alvo de uma proposta do CSKA, uma oferta verbal de 6 milhões de euros. Conversei na manhã desse sábado, um pouquinho antes de gravar o vídeo, com o presidente Júlio Casares, que assegura que não tem proposta verbal, sondagem nem papel timbrado. Absolutamente nada em relação ao Alves. A impressão que o São Paulo tem é de que é um empresário tentando cavar para valorizar o jogador. Só para completar, importante contar que o São Paulo terá 10 desfalques para o confronto contra o Bahia na noite desse sábado. Não jogam Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas Moura, Oscar Ferreira, Marcos Antônio Juan machucados, além de Alisson e André Silva suspensos. Dá para dizer que praticamente todos esses seriam titulares do São Paulo em condição física ideal. Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. Informação importante, o São Paulo fechou nesse domingo a venda do lateral direito Ângelo, 16 anos de idade, com o Strasbourg, clube francês que tem como dono os mesmos representantes do Chelsea. Não descarto, inclusive, que seja uma jogada do Chelsea, mas você coloca o Strasbourg na parada para que o negócio não fique tão caro. A operação final foi fechada em 5 milhões de euros fixos, ou 32 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, que equivalem a 13 milhões de reais. Então o São Paulo tem assegurados 32 milhões de reais que serão pagos em 2 parcelas. A primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Na próxima segunda-feira o Ângelo já vai para a França para
para passar por exames médicos e assinar esse contrato, ou seja, em breve o São Paulo terá direito a 16 milhões de reais, os outros 16 milhões caem assim que o atleta se transferir em definitivo para o Strasbourg em janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Ângelo só pode se mudar de clube e jogar no exterior a partir do momento em que completar 18 anos de idade. São Paulo assegura os 32 milhões, sonha com os outros 13 e mantém 12,5% do valor de uma venda futura. Ângelo, que é super bem avaliado no futebol brasileiro, havia disputado, por exemplo, o Sul-Americano Sub-17 com a seleção titular absoluta e autor, inclusive, de um gol, mais uma contratação feita pelo Chelsea por indicação de Alisson Marins, que é o grande responsável por chefiar o scout do Chelsea na América do Sul. Já o São Paulo, em grave dificuldade financeira, não pôde pôr esse menino para jogar, precisou vendê-lo antes, até por isso conseguiu um valor bem abaixo do que certamente o Ângelo vale. E você que pensa sobre essa negociação, já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Está perguntando sobre Ian Couto no São Paulo. Elton, estava conversando hoje com uma pessoa do São Paulo, atrás de novidades, a principal delas é que o São Paulo conseguiu quitar todas as dívidas que tinha com o elenco. O São Paulo ainda não havia pago o prêmio pela classificação para Libertadores via Brasileiro do ano passado, e tinha uma ou duas, 2 meses de direitos de imagem. Por que eu coloquei 1 ou 2? Porque havia casos de 2 meses de inadimplência, havia casos de 1 mês. Então essa foi uma boa notícia para o São Paulo, muita preocupação em relação a essa questão financeira. Aí eu perguntei para essa pessoa com quem eu estava conversando, mas e reforços? Ela falou, Nicola, devem chegar 1 ou 2, mas precisam ser reforços baratos, caras que cheguem de graça e com um salário não muito alto. Eu falei, beleza, obrigado, tentei descobrir nome e não consegui. Sobre Ian Couto, chance nenhuma, o Ian está hoje avaliado em 24 milhões de euros, brasileiro de 22 anos de idade, que joga no Borussia Dortmund, temporada passada de 30 partidas e 1 assistência, tá? Jogador que inclusive foi comprado junto ao Manchester City, operação de 25 milhões de euros, ele acaba de ser comprado. Rafael Antonini, Nicola, boa noite, o São Paulo vai contratar alguém nessa janela do meio do ano? E eu tinha a impressão que não, Rafael, tinha quase toda a certeza que não, mas conversando hoje com uma pessoa do São Paulo, eu fiquei com a convicção de que sim, essa pessoa assegurou que existe o interesse, existem conversas. Eu falei, me fala algum nome, não posso, se eu falar agora você vai publicar e vai melar o negócio. Eu falei, mas e se eu não publicar? Não, você vai publicar porque eu te conheço. Eu falei, tá bom. Pior que eu vou mesmo, porque se a pessoa me passa a informação, eu sempre dou um jeitinho, ainda que eu não fale o nome, eu dou um jeitinho de publicar, porque eu não sou baú para guardar segredo. Boa noite, Nicola. E o Marinax, alguma novidade? Ed Gamer vai fechar. Mas você vai precisar ter paciência, porque é uma coisa para o segundo semestre. Muitas questões burocráticas, muito detalhezinho, isso vai acontecer, mas de forma lenta e gradual. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí com o nosso giro de notícia do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e dar essa moral pra gente poder ficar postando os vídeos aqui. E você vai fortalecer a gente todas as vezes que a gente postar. E vai ser muito importante quando você estiver aqui, porque a gente vai continuar postando vídeo para você poder ficar super atualizado do maior clube brasileiro, o São Paulo. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. E fui que fui.